Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para a turma que gosta do conhecimento, esse é o podcast Aula Aberta no portal E aí? Podcast Aula Aberta é o podcast da Universidade Aberta da Universidade Aberta da Associação Comercial da Bahia. Quase não sai. A Associação Comercial da Bahia, que é a mais antiga associação das Américas e da Península Ibérica. Então, aqui tem muita história, muita identidade, muita memória. E agora a universidade chega, a universidade aberta, para oferecer uma plataforma de treinamento, de qualificação, de formação para as lideranças empresariais e não empresariais. E este podcast, o Aula Aberta, que fica no portal E aí, aproveito para pedir para você se inscrever, deixar seu like, compartilhar esse papo que nós vamos começar daqui a pouco. A UniSCB resolve instituir esta iniciativa de um podcast para trazer pessoas, personalidades, referências que falem sobre suas vidas profissionais, pessoais, e que possa colaborar com o fortalecimento do associativismo, que é a atividade central, o core business, como diz o outro, né? Cheio de historinha, mas é o negócio aqui da Associação Comercial. E aqui ao meu lado, meu sócio, meu amigo, meu parceiro, Adriano Câmara. Bom dia, boa tarde, boa noite, Adriano. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ney. É uma satisfação imensa nós estarmos aqui no nosso 23º episódio e hoje, né, com uma figura ímpar, né, o João Barroso, um querido responsável por toda a parte do TI, da tecnologia de informação do sistema Sebrae Bahia. Muito bem. Então, já que você começou, já fez a introdução do nosso convidado, primeiro, João Barroso Bastos Filho, né, antes de falar do seu currículo, nossos cumprimentos, os nossos agradecimentos pela sua presença e por ter atendido ao nosso convite. Eu que agradeço. A honra é minha estar aqui com vocês, atendendo esse convite de Adriano. Espero corresponder à expectativa de vocês nesse território árido que é tecnologia. Ah, tá certo. Com certeza irá. Aliás, aqui nos bastidores, Adriano já disse que deu liga, que ele entendeu que essa relação aí com o Barroso é uma relação muito próspera. Sim, né? Sim. De propósito, com propósito, vamos melhor dizendo, né? O João Barroso Bastos Filho é graduado em Engenharia Civil pela UFBA, com extensão em Gestão de Sistemas de Informação pela Universidade Católica de Salvador, especialização em Gestão Empresarial pela Unifax, com mestrado em Gestão Integrada de Organizações pela UNEB, não é? Ensinou administração, sistemas de informações gerenciais na graduação da minha escola de administração, o meu mestrado é lá, pela UFBA, né? Pela Escola de Administração da UFBA, foi professor lá, Sistema de Informações Gerenciais, ensinou Sistema de Informação também, Pesquisa Operacional e Estatística aplicada na Faculdade Social da Bahia, enorme experiência profissional no setor público e privado, foi coordenador de desenvolvimento na Copene, gerente de TI do Grupo Indiana, onde eu comprei o meu primeiro carro Ford, eu comprei lá, assessor-chefe da presidência da Prodeb por 2 gestões. Qual foi o período? Jorge Calmun e Álvaro Santos. Álvaro Salles, Santos, desculpe, meu amigo, Pronto. Mora lá em Vilas, perto de mim. Álvaro é gente muito boa. Tá bom. Eu cheguei a fazer parte do conselho da Prodeb, no período de Elias Sampaio. Quando foi Elias o presidente da Prodeb. Foi diretor de suporte a operações também da Prodeb, presidente da Prodeb por um ano, né, diretor da Sucesso, Sociedade dos Usuários de Informática da Bahia, da Softex também, em Salvador, por 8 anos, né, e atualmente é gerente da Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação do Sebrae, Bahia, vinculada à Diretoria de Administração e Finanças, né, do Sebrae. Então, com esse vasto currículo, né, o João Barroso está aqui nos visitando e eu quero fazer as honras para que a primeira pergunta, já que foi uma captação do nosso amigo aqui, Adriano, que ele fique à vontade, se quiser seguir o roteiro ou não, né, e abra aí esse bate-papo. Eu queria conhecer um pouco de como se deu, João, essa sua migração, né, de sua graduação em Engenharia Civil
para entrar nesse campo, como você citou aqui na abertura, tão árido, que é o campo da tecnologia da informação. Árido para fora, rico para dentro. Sim. Repare, naquela época, estou falando da década de 70, né, era comum você ter pessoas egressas de outra formação entrando na área dessa disciplina computador, que era uma coisa relativamente nova, só relativamente, porque vinha, na verdade, muito tempo, Segunda Guerra, Alan Turing, isso tudo a gente está falando de computador. Né? Mas nessa época de 70 foi que eles ganharam realmente uma expressão assim comercial, muito computador, bancos, governos contratando, e não tinha curso de acadêmico formando técnicos em computação. O que é que acontecia? O pessoal ia buscar esse pessoal nas escolas de área 1. Entendi. Escola de engenharia, né, de matemática. E tem uma história que você poderia chamar aqui de coisas da vida, né? Porque eu estava no 4º ano de engenharia e estudando muito com os amigos e tal. Aí um amigo que estudava muito com a gente, hoje eu não posso ir. Por quê? Porque vai ter no Central, Colégio da Bahia, vai ter um concursão para o governo da Bahia está comprando um grande computador que vai ser instalado aqui. Então, está contratando 10 pessoas para tomar curso, para aprender. É o futuro, engenharia não vai para lugar nenhum. Vamos trabalhar em cima disso, né? Eu disse, mas rapaz, você não avisou, não tem ninguém inscrito, não precisa. Chega lá, mostra que é estudante de engenharia, entra e faz a prova. Eu fui o único que passei, de todos nós que fomos. Eu passei, não era um concurso, era uma prova aberta, 2.000 e tantas pessoas para tirar 10 pessoas. E aí eu passei e comecei, então, passei um ano estudando, paralelamente estudando engenharia, estudando o que era a ciência da computação naquela época. Nós tínhamos 2 grandes fabricantes aqui na Bahia, que era a IBM e Boros, que depois se transformou em Unisys. Tinham outros, não é? Computadores Fujitsu, Univac, mas esses 2 realmente dominavam o Prológica. Prológica. Mas isso está bem antes desse. Aí, resultado da história, eu não saí mais. Ficou impossível sair. A verdade é essa. Por que foi impossível sair? O metal, grana, né? Quando eu me formei, eu ganhava, trabalhando já com o computador, né? Eu ganhava o dobro do que qualquer engenheiro ganhava naquela época, por mais experiência que tivesse tudo. Então ficou meio que impossível de realmente. Eu ainda tentei me aventurar assim estava se iniciando a utilização de tecnologia em cálculo integral, cálculo estrutural, esse tipo de coisa, mas não deu resultado e aí eu segui pela minha aventura nessa área de TI. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Não teve mais como voltar atrás. Muito bem. João, chamar de João, viu? Bem, por favor. Embora, olhe bem, eu sempre que eu boto um currículo, uma nota, eu boto o Barroso maiúsculo, porque no mundo inteiro só me conhecem por Barroso. Que não era nem para ser real, porque Barroso é o nome, na verdade, minha avó paterna. Eu não era para ter Barroso no nome se não fosse meu nome, não fosse o nome de meu pai. Mas aconteceu que todo mundo só me conhece. Só chama de Barroso. Eu chamo de João porque eu tenho um João como filho, pronto, né, aos 23 anos. Então já é mais amistoso aqui para mim lembrar do João. Mas João Barroso, como quiser. Você falou um pouco dessa sua trajetória profissional, mas eu queria que você falasse também dessa sua percepção dessa evolução tecnológica dos chamados mainframes, né, às tendências atuais. Em particular, essa era da inteligência artificial. O que você acha que daquele tempo em que você fala da IBM, né? Se eu fosse falar aqui, eu ia falar da IBM, máquina de datilografia, que eu comecei, fiz elétrica, que eu, né? O meu curso de operador de telex, ou coisas dessa natureza que existiu à época, né? Mas assim,
digamos assim, desse paradigma tecnológico para a tendência atual, quais foram as grandes transformações e mudanças e o que é que você está enxergando hoje como tendência atual, naquilo que chamamos de estado da arte na academia, né? O que é que É, aponta, né? inteligência artificial, segundo o Nicoleles, não é nem inteligência, Nem nem artificial. artificial. E eu concordo com ele. Eu Você me também, perdoa. eu também. Estamos numa mesa Também que. tem a mesma percepção. E eu também, e brigo e discuto muito com o pessoal de área, inclusive lá no Sebrae, com meus parceiros já, porque realmente, o que é que acontece? Acontece o seguinte, o início da computação, não vou aqui nem falar desse dado histórico, começou com os chineses, com ábaco, com não sei o quê, É, esqueça isso, claro. esqueça isso, puxe para cá já para a eletromecânica foi entrando, né? Pense na Segunda Guerra, que aí logo em seguida saem os computadores grandes de primeira geração e tudo mais, computadores que muito mal substituíam o quê? A máquina de escrever e a Uhum. máquina de calcular. Não ia muito além disso, não é? Pouco mais de inteligência, mas, na verdade, eram computadores que serviam só para interferir em produtividade. Não é? Se a secretária bate uma carta em 1 hora, um computador vai escrever uma carta em 5 minutos, coisas dessa Uhum. natureza. Uhum. Né? Os bancos, tanto assim que os bancos investiram logo pesadamente nisso, não é? E eles foram evoluindo dentro desse contexto. Quanto mais evoluía a capacidade que você tinha de processar e armazenar. Não é? Se você olhar qualquer livro de tecnologia, você vai ver lá um quadradinho, dados, processamento, informação, do outro lado. Não é? Na verdade, essas máquinas se serviam dos dados, faziam qualquer processo ali com aqueles dados, e do outro lado também saíam dados, que o ser humano transformava em informação quando dava sentido àqueles dados. Não é? Essas máquinas, por si só, apenas elas atuaram realmente nessa parte produtiva, não interferiu muito, embora já se começasse a ter inteligência embutida ali. Claro que sim, né? Se você faz um algoritmo, você vai sacar dinheiro em um banco, o cara vai, tem saldo, tem, libera o dinheiro, não tem saldo, não libera o dinheiro. Vai ser um algoritmo que uma máquina até de calcular poderia fazer. Um computador fazia, beleza. Mas o que é que acontece? Naquele momento, duas coisas impediam um maior avanço dos computadores. Os meios de armazenamento. Você só tinha armazenado o quê? Números digitais, que até hoje tem essa ideia na cabeça, 0 e 1, número binário ali, né? Você não podia armazenar fotos, você não podia armazenar vídeo, você não podia armazenar voz, muito menos usar. E Uhum. pior do que isso tudo, os computadores funcionavam isoladamente. Com o passar do tempo, assim, já na década de 90, foi que começou a aparecer os mainframes, que eram aqueles computadores que ficavam em imensas salas extremamente frias, né, com pessoas de jaleco branco dentro, né, eles começaram a se comunicar um com o outro, né, a formar as redes de computador. Não é? Isso começou a fazer a diferença. Para mim, na minha concepção, a grande explosão que a tecnologia de informação trouxe foi a partir das redes de computador. Permitiu depois a internet, esse troço todo. Enquanto o computador estava standalone, estava sozinho trabalhando numa sala ali, ele mal substituía a máquina de escrever e máquina de calcular. Então, com essa baixada de plataforma, chamada plataforma baixa, né? Não sei se vocês se lembram, mas aí várias febres vieram. Você baixar o nível, lembra disso? Você baixar de um computador mainframe para vários computadores Uhum. pessoais, Uhum. né? Que se chamava downsize. Sim. Se chamava de downsize essa operação e favorecia as empresas. Por quê? Porque já conseguiam, em vez de ter um computador em uma sala fechada, espalhar por todos os seus departamentos, computadores interligados, formando uma rede, não é? Isso foi o primeiro grande salto. Qual foi o segundo grande salto? Foi o aparecimento da internet, de origem militar, todo mundo já sabe disso.
acho que é um pouco demais a gente ficar repetindo, mas é uma rede de origem militar americana que viria a gerar a internet Mas depois. explica um pouquinho para o nosso telespectador, porque nem todo mundo sabe, a gente tem uma rede aberta, né? Por que que a internet tem essa vinculação com É, a área militar, né? pronto. Assim, de maneira Bem, bem simples, com a Guerra Fria e a possibilidade de uma guerra atômica, né, o maior medo de russos e americanos, que naquela época eram os grandes contendores, pô, era exatamente que o cara conseguisse jogar uma bomba em um único centro de comando dele e isso destruísse aquele centro de comando. uhum, Então se criou uma sequência de redes, a mais famosa deles era a ARPANET, que interligava grandes centros de comandos militares americanos. Ora, isso favoreceu o amadurecimento dessa tecnologia de computador falando com computador, não uhum, é? E que veio a dar origem a uma rede inicialmente digital, não é? Transmitindo bits e bytes, não é? Mas que logo evoluiu para a web, que são redes que começou a tratar de informações não mais só digitais, mas em forma de streaming, gravando vídeo, né, filmes, informações que não estavam apenas armazenadas em bits e bytes. Então se começou a gerar uma quantidade de dados que você precisava tornar útil para a sociedade, né, para as empresas. Por exemplo, né, eu poderia lhe perguntar assim: você acha que um ano de Jornal Nacional, né, tratado, depurado, teria uma quantidade de informações que seria útil à Associação Comercial da Bahia? É uhum, provável que sim. uhum. Mas como é que você faz isso? Como é que você trata um dado analógico? Não é? Como é que um computador reconhece uma voz? Então aí veio a época do Big Data, grandes volumes imensos de informação, não é? Que você não podia mais tratar de forma simplória com sistemas de informações transacionais ou com dados consolidados, sistemas de informações gerenciais ou com dados extra interno da empresa, absorvidos de fora e tudo mais, que eram os sistemas de decisão, sistemas de apoio à decisão, Uhum. sistemas que tratavam de lógica preditiva, coisas dessa natureza. Isso a gente pode chamar de sistema de informações gerenciais? O Sim. gerencial está um pouco antes. Uhum. Esses três grandes modelos. O transacional, aquele do balcão, uma nota, três parafusos, pau, folha de pagamento. Em seguida veio um gerencial, que era muito decorrente desses dados do sistema transacional consolidados. Ah, pagou a folha, paguei. Quanto eu gastei no departamento A? Você gastou tanto. Isso era uma informação gerencial. Não é? Eu vou dar um aumento agora de salário pessoal de tanto. Quanto é que vai ficar a minha folha? Isso era uma informação Gerencial. gerencial. Mas tinha uma informação ainda mais preciosa do que essa, que era você, com informações que vinha de fora da rua, o barril de petróleo vai subir, o dólar vai cair, não é? O Bitcoin fez sucesso, não fez sucesso, junto com as suas informações internas, da possibilidade do empresário, do governante, do professor fazer análises preditivas, enxergar para o futuro e tentar ver como é que esse mundo ia caminhar. Daí que vem a história do Nicoleles, né? Que a inteligência artificial, na verdade, ela não é, se você olhar assim, ela não é um salto, ela é realmente um processo evolutivo de uma possibilidade de você tratar informações de vários modelos e vários formatos e que lhe auxilie na sua decisão de ponto futuro, não mais do presente, não mais quanto custou minha folha, não é? Não mais de que tipo de empregada que eu preciso, mas de que tipo de tecnologia que eu preciso para manter o meu negócio, para melhorar os meus objetivos. É Atividade. isso aí. É Perfeito. mais ou menos por aí que a gente chega hoje. Eu queria saber se a gente tem a quebra. Você acabou de colocar que não é um salto, É como é eu uma penso. evolução. É. É uma evolução. É. O salto já aconteceu, vai acontecer. Qual a sua
Qual a sua perspectiva em relação a isso? Olha, mais uma vez, segundo Nicoleles, não vai haver esse salto por conta dessa tecnologia. Eu acredito, aí agora eu acredito que haverá um salto. Não é? Há pouco tempo atrás falava muito de uma coisa chamada singularidade, não sei se vocês já ouviram, que é quando a máquina tiver capacidade de pensamento ou de sobrepor a inteligência de um ser humano e assumir o controle, não é, do mundo, da raça humana. 2001 tratava um pouco sobre pouco isso. sobre isso. Com Ralph, isso. Então, isso é mais ou menos parecido, né, com a questão do automóvel. Mas o automóvel elétrico, coisa, é um ponto de ruptura, não é? Aí eu tinha um professor que me dizia na escola de engenharia, ele dizia, olha, o automóvel não é um ponto de ruptura, porque continua os dois mancais com 4 rodas e apenas botaram o cavalo por lá de dentro. Mas o princípio é tudo o mesmo. Entendi. A forma de levar as pessoas é a mesma. O que é que seria uma ruptura? Uma ruptura seria eu fazer Um um teletransporte. teletransporte. Isso seria uma ruptura, entendeu? Mas não você tirar o cavalo do lado de fora da carroça, jogou para o lado de dentro. Elétrico, não é? Tem carro elétrico desde 1900, não é? Uhum. O carro é água, não, o vapor já existe. Na verdade, isso é um sofisma, porque não é o vapor, você tem uma outra forma de energia, ou a lenha, carvão. Então, eu acho que a inteligência artificial, ela vai ser uma ferramenta extremamente útil de produtividade, não é? Eu consigo pegar hoje 2 textos, por exemplo, e pedir para uma máquina analisar para mim, não é? Essa semana, por exemplo, no Sebrae, foi criado um grupo, uma comissão de governança de dados, de inteligência de dados. Existia uma política que foi feita para essa governança de dados e que o próprio grupo decidiu mudar essa política, remanejar essa política. Isso foi feito, né? Ficou com 2 características completamente diferentes. Uma bastante política, outra bastante técnica, não é? Mas o cara tem que levar isso hoje para expor para a diretoria o que é que mudou realmente de uma política para outra. Ao ser humano ia ser um pouco difícil. Mas eu peguei e jogo, entendeu? Jogo no Copilot, no chat GPT desse da vida, ele lê os 2 documentos, eu gostaria que você fizesse um batimento, o que é que tem de diferente e tal. Rapaz, 10 minutos ele lhe dá aquele coisa pronta. Ao risco de que ele está se baseando em outros documentos, Sim, está se baseando em outros aprendizados, né, sim. que ele fez. Mas há sempre o risco de De algo errado ali. muito errado, Aham. né? Que ele inventa de vez em É. quando, né? Eu não sei se vocês se lembram, mas teve uma época de um computador IBM, não é? Que eu me lembro já o nome, tinha um nomezinho engraçado, que botaram para aprender xadrez com o Kasparov, Sim, que era o grande mestre russo. Isso. Lembra disso? sim. E que Lembro ele disso. começou a ganhar de Kasparov e tal, na medida que eles iam jogando e ele ia absorvendo. Aí o russo se aborreceu, largou, se levantou e foi embora. Então você vê que isso tem muito tempo. Uhum. Então, essa lógica de você fazer, aí é que vem a máxima de Nicoleles, que não é inteligência. Porque essa lógica de você fazer uma máquina aprender com coisas que você vai introduzindo nela, não é? Isso é relativamente fácil. Não sei se dá para chamar isso de inteligência. A inteligência seria, na verdade, se ela pudesse tomar a iniciativa, não é? Tomar a iniciativa de fazer coisas em prol da sua sobrevivência, da sua melhoria de vida, da sua qualidade de vida, da sua defesa de sobrevivência, não é? Que na O verdade que é muito arriscado. é porque, na verdade, se você... o que é inteligência? Ah. Onde é que está? Procure onde é que está definido esse termo. Inteligência é um negócio muito complicado. Tem várias definições. Claro. Nenhuma de comum acordo, né? Então, mais uma que mais se aproxima assim do que a maioria das pessoas pensa é que inteligência é uma coisa que lhe dá condições de sobreviver e de melhorar a sua condição de vida como humano e de outros humanos e assim sucessivamente.
Muito bom. Você quer fazer? Não. Não. Eu queria ainda esse seu assunto, né, trazendo Miguel Nicoleles, que para os que estão nos acompanhando e às vezes não conhecem, nem têm a obrigação disso, mas o Nicoleles é considerado, se não o principal, dos maiores cientistas do Brasil, né, neurocientista, né, há muito tempo nos Estados Unidos, morando há décadas nos Estados Unidos, professor da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, e que traz um pouco essa reflexão, não é, de que ganhou não um prêmio inteligência. com exoesqueleto. Ele que coloca na Copa, eu estive participando na Copa como secretário da Copa, e eu vi aquele momento, né, em que ele coloca um menino, um garoto paraplégico com o apoio de um exoesqueleto, acionando, né, o cérebro daquele garoto, ele dá passos, né, efetivamente, né? E tem outras experiências ainda mais sofisticadas dele, em que animais, macacos, em diferentes lugares conseguem se comunicar e reproduzir operações semelhantes um ao outro, né? Sem que um saiba do outro, né? Vinculados apenas tem piloto, né? Capacete. Capacete, né? Que transmite isso. Mas ele diz que não é inteligência, porque a inteligência é um atributo de organismos vivos. Exatamente. Né? Então, esse é um conceito mais amplo de inteligência, né? Ou seja, os organismos vivos produzem inteligência, né? E não é artificial porque é produto nosso, humano, que estamos por trás desses algoritmos e dessas operações complexas de máquinas cada vez mais complexas. Mas é fato, e eu concordo com ele, né, sobre esse tipo de conceituação, mas é fato que as máquinas se tornam cada vez mais sofisticadas, né, caminhando até para sistemas autoevolutivos, né, para sistemas em que máquinas, por exemplo, produzem máquinas e que estariam muito próximas desse conceito que se chamou de similaridade, né? Desculpe, de singularidade, falei similaridade. Singularidade, né? Esse conceito de singularidade e de uma possível substituição do homem pelas máquinas, exatamente. Né? Assim, objetivamente, se olhar do ponto de vista futurístico, mas olhando a realidade nossa, isso tem, como disse Adriano aqui, começou a falar, consequências importantes para a civilização. Destruição de empregos é uma delas e a própria estabilidade da democracia. Né? Sim. Qual a sua opinião sobre isso? Né? Como é que fica? Devemos continuar evoluindo. Eu me lembro, Barroso, como nós estamos numa mesa mais ou menos de gerações não tão distantes, né? Mas eu me lembro que quando surgiram, por exemplo, os processos de certificação da ISO, sim, ISO 9000 e os subsequentes, se discutia muito, mas esses processos de certificação vão destruir empregos, vão acabar, digamos, requerendo uma mecanização humana de tal sorte que o ser humano vai ser tolhido de sua criatividade, da capacidade da... E esses processos evoluíram inexoravelmente, né? Agora se vive uma discussão semelhante, né? Até que ponto que deve acontecer uma ética no controle do desenvolvimento dessas ferramentas, que inclusive são extremamente demandantes, consumidoras de água, de energia, né? Extremamente, ou seja, produzindo inclusive dúvidas sobre o que é que vai acontecer brevemente em relação a se exaurir alguns sistemas hídricos, como nos Estados Unidos e outros lugares da Europa, né? Então, assim, além desse problema ambiental, esse problema civilizatório de uma espécie de tecnocracia nova, né? de uma tecnocracia voltada para o controle digital, né? Do mundo pelo digital. Quer dizer, você tem essa opinião, né? De que esse risco é real e que é preciso haver regulação. No Brasil se discute muito, regula ou não regula? Como é que você vê essas coisas? Rapaz, eu vejo assim, olha bem, não é a tecnologia, pela tecnologia, não é, que vai democratizar ou
não democratizar o mundo, mas eu acho que ela tem um papel hiper relevante na qualidade da democracia. Porque é isso que se discute muito, democracia, né? Mas não se discute a qualidade da democracia. Não é? Como é que ela é exercida, não é? Para que fins ela é exercida, não é? As máquinas, infelizmente, as máquinas, a tecnologia está muito a serviço do capital, Sim. não é? Isso é óbvio. Então, como é que a gente poderia, esse é um papel que nós temos, de fazer com que essas máquinas trabalhem em prol do ser humano, para o ser Não humano, contra ele, e né? não contra ele. Não é? Porque eu acho que na medida que você trabalha para o capital, você vai gerando Elon Musk a cada esquina aí. Sim, sim. Cara hipermilionário, 1 trilhão. é brincadeira. Ele é 1 trilhão. Quer dizer, Primeiro homem no mundo a alcançar essa cifra de É patrimônio. o foi PIB, trilionário. é o PIB da maioria dos países, É o né? trilionário. Ele deve representar mais da metade dos Então, onde países. eu acho que a tecnologia teria uma responsabilidade aí, por que eu teria? Teria porque ela, por si só, não é nada. Não é quem está o problema é que quem está comandando a tecnologia, o cara diz, por exemplo, assim, não é, eu vou estudar tecnologia da informação. Você vai estudar tecnologia da informação, o que é que você vai estudar na verdade? O que é que você vai estudar? Você vai aprender a quê? Você vai aprender a fazer linha de código, a programar, você vai aprender a fazer sistema, você vai aprender a construir computador, você vai fabricar chip, né? Telecomunicações, que hoje está estreitamente ligado. Quando você diz que vai aprender, não adianta, a sua resposta não vai ter valor nenhum, porque a grande centralização da produção de tecnologia está fora, está nos países que têm dinheiro, está no primeiro mundo, né? Que tem patente, que tem mais pesquisa e Patente, inovação. pesquisa, inovação, que vai lhe prender. Agora mesmo, recentemente, no Sebrae, para você ter ideia do problema que isso traz, não é? A gente estava discutindo um projeto que eu chamei, brincando com a Tríplice Fronteira lá de Foz do Iguaçu, eu chamei de Tríplice Fronteira. Como assim? Eu disse, olha, nós, para ter o mínimo de segurança, a gente vai ter que ter um data center em nuvem americano, a gente vai ter que ter um data center em nuvem chinês, a Huawei, não é? Já temos hoje a Azure, com a Microsoft, temos um caminho alternativo com a Google, mas teríamos que ter um oriental, um Huawei da vida, e teríamos que ter um on-premise, um data center próprio, com máquinas próprias e tal, para ter o mínimo controle de uma situação dessa De segurança. de segurança. Entendeu? Então, como é que você garante segurança aí? O cara disse, por exemplo, agora, poucos dias atrás, o cara operou, não sei se vocês viram isso, não é? Um cirurgião de lá, se não me engano, foi da Europa, operou um cara aqui no Brasil, ou foi o inverso, Uhum. né? Telemedicina. Mas, meu Deus, a gente não está atendendo o pobre que vai para uma UPA Sim. tentar uma consulta médica, quando você poderia ter inteligência, chamada, vamos chamar assim, sem polêmica, a inteligência artificial, ajudando muito isso, não é? Há algum tempo atrás, tem um colega meu, vou poupar o nome aqui, mas que ele sempre foi dessa área de desenvolvimento de sistema, e que ele fez um sistema para o Hospital das Clínicas, Universidade Federal do Bahia, para diagnóstico de doenças cardíacas. Esse sistema, ela tinha um acerto, um percentual de acerto maior do que o dos médicos. Ela, tipo assim, eles tinham um percentual de acerto 95% no diagnóstico, os médicos chegavam a 73%, 80% de acerto, né? Eu lhe pergunto, por que isso não é utilizado? Não é? Por que se resiste tanto a esse tipo de coisa? Isso, para mim, é interferência na qualidade da Da democracia democracia. que Perfeito. precisaríamos ter. Perfeito. A primeira parte da nossa conversa, você trabalhou muito, falou muito sobre os sistemas de informação, os computadores nas corporações, nas empresas, né? Não um salto, mas uma evolução muito grande foi quando esses computadores passaram a permear as nossas casas, né?
você trabalha atualmente no Sistema Sebrae, que é o Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa. Correto. Eu lembro que quando eu fui Sebrae, acho que comentei com você, Comentou. em 1993, e meu primeiro trabalho no Sebrae foi participar, enquanto não era nem funcionário, era um entrevistador de uma pesquisa, Ney, desenvolvida pela UFRJ, a Fundação José Bonifácio, lembro até hoje, que eram os indicadores da competitividade da micro e pequena indústria brasileira, e tinha um recorte aqui para a Bahia. E eu lembro como hoje que eu, nas minhas 20 e poucas entrevistas realizadas, nenhuma empresa, e eu estou falando em indústria, né, uma das perguntas é se você tinha um computador, né, dentro da sua empresa. Isso em 1993. Nenhuma das 20 e poucas empresas entrevistadas tinha um computador. Imagina. E hoje a gente chegou a um ponto que existem mais aparelhos celulares, que eu posso arriscar, talvez esteja falando uma grande bobagem, que é um mini computador na palma da mão, Já está correto. né? Então, existem mais smartphones do que população brasileira no Brasil. Você está né? correto. Isso aí. Está correto. Então, isso em muito pouco tempo, porque eu estou falando de 1993 para hoje, são 30 e poucos anos, 32 anos. Como é que o Sebrae enxerga vamos dizer, e a gente falou em democracia pouco, mas de uma forma mais como um adjetivo, a democratização, ou seja, a disponibilização desse tipo de tecnologia na mão da micro e pequena empresa? Como é que isso fez com que, de fato, a gente pudesse dar esse salto, né, em termos de participação da micro e pequena empresa no crescimento no PIB do Brasil, que hoje o Sebrae comemorou há 2 anos atrás, chegando aí a algo em torno de 30% do PIB sendo gerado na pequena empresa. Eu acho que realmente, você falou do celular, eu puxo um pouco para trás, né, Castells, Sociedade em em Rede. Né? Trilogia, né? Pois é. O que é que acontece? Ele já dizia o seguinte, que quando o Armstrong pousou na Lua, não sei se você já viu essa comparação, um negócio impressionante. Estamos falando de quê? 69, né? Armstrong pousou na Lua. A nave que pousou na Lua tinha menos tecnologia do que os relógios daquela época, de 30 anos atrás, possuíam. Entendeu? Então, esse avanço tecnológico aconteceu desde a Era do Fogo, da eletricidade, né? A eletricidade das usinas, não é, que ligava às 6 horas da tarde e desligava às 10 horas da noite, não é? Depois foram rádios, não é? Rádio a válvula, rádio que você ouvia um jogo de futebol, quando o cara gritava gol, você ficava parado para ele dizer de quem era, que você não estava ouvindo direito, na verdade, mas todo mundo ouvia. E aí depois televisão e tal, e os computadores entraram em casa por essa mesma porta. Né? Dizem que no Brasil você tem 2 telefones para cada cidadão, para cada habitante, 2 telefones. E isso é um computador. Eu hoje, por exemplo, enquanto esperar vocês aí, eu assinei documento, eu paguei conta, eu despachei. Isso hoje é realmente um computador, não é? Mas, com relação a micro e pequena empresa, para mim, nós estamos em um processo, e o Sebrae se preocupa com isso, muito. Nós estamos num processo de tirar a tecnologia de dentro do Sebrae e levar para, a exemplo até do que você próprio apresentou, Sim. e levar para o Mazzup, e levar para a ponta, né? Levar para... Não existe nenhum micro, pequena empresa, cá para nós hoje, que não tenha um computador na mão. Pode não ter um computador convencional, mas o cara tem um celular. Se o cara tem um celular, você consegue vender, e já estão vendendo. Tem banco fazendo isso. Você apresentou o seu produto lá, mas o cara tem no mínimo um celular. O verdureiro que passa com um carro de mão, cheio de verdura ali dentro vendendo, ele tem um celular que dá para ele entrar num pequeno escondido RP, debaixo das folhas, e pode anotar
ou até melhor, não é? Uhum. Ou até melhor, registrar com fotografia e depois transformar isso em dado para ele. Uhum. Isso é uma coisa que realmente a gente tem que caminhar para cima. Nós estamos agora, por exemplo, com um projeto que, apesar de Elon Musk, mas nós consideramos extremamente relevante para o papel do Sebrae, que é a Starlink. Starlink é um sistema de satélites na internet via satélite, Sim. que em qualquer lugar da Bahia não precisa dizer para vocês o uma tamanho França. da Bahia, é uma França, né? Que tem lugares que você vai, por exemplo, Emanuel, Sim. meu adjunto que trabalha comigo, ele é de Paulo Afonso. E vai e vem de Paulo Afonso com certa frequência. Ele estava me dizendo, Barroso, a maioria do percurso eu não tenho sinal. Eu sei disso. Uhum. E as cidades que estão em torno desse Eu passo percurso? por isso. Não é Na verdade região que ele oeste falou? também. Aham. Entendeu? E aí? E qual é a proposta do Sebrae? A proposta do Sebrae é Starlink. É uma tecnologia de Elon Musk, que a empresa é dele, né, mas que via satélite você fornece um pequeno kit barato. Você vê em revista vendendo aí a cento e Mas poucos cada vez reais. mais Popularizar essa tecnologia, Popularizar financiar para o também. microempresário e também para o Sebrae alcançar o microempresário, para as duas coisas. Certo. Ele alcançar e disponibilizar a tecnologia para o microempresário poder se conectar com Contratar o esse mundo, serviço. se conectar Deixar Elon Musk um pouco mais trilionário. um pouco mais trilionário, É, entendeu? É. Mas esse seria até o trilhão do bem, É. o trilhão sim. que ele ajudou o Isso é micro e verdade. pequeno empresário a crescer. Então, esse tipo de tecnologia, né, os pequenos aplicativos que você hoje tem, você pega um celular, vira máquina de cartão, Tudo. vira qualquer coisa, Inclusive lanterna, né? inclusive lanterna, É. não é? Exatamente. Então, Agora, Barroso, a gente desenvolveu um curso pela Universidade Aberta, em apoio ao Marsúpio, né? Em que, para além dos serviços, nós oferecemos um curso de alfabetização digital, porque a maioria desses microempresários e também dos informais, né, que não é um público que hoje o Sebrae foca, né, mas tanto a informalidade quanto os microempresários, muita dificuldade do uso mais Básico, né? básico, mais primário. Então, assim, o cara não sabe abrir uma conta dele, uma loja dele no Instagram, uma loja dele no YouTube, ou promover. isso é nossa geração, viu? O Então, pessoal assim, hoje que já nasce digital, o menino não sabe nem falar ainda, você encosta no televisor, ele passa o dedinho assim. eu estou falando, não é só de uma geração nossa, eu digo assim, de uma geração que não tem uma educação digital, que não passou por essa educação digital, Você acha que é E- muita gente ainda? muito porque a gente É. fez essa experiência Mas, ó, com 13 mulheres, pra todas ganhar- Para adultas, ganhar dinheiro. e elas não sabiam, ou seja, elas Usam o Instagram. isso aqui para ela até se comunicar É. no WhatsApp, no Ou pra ver o Instagram, TikTok, ou ver o que está tá? acontecendo no TikTok, sim. Mas se você disser o Tá. seguinte, você vai usar isso como ferramenta de trabalho, pronto, certo? sim. Para a área de gastronomia, de estética, não sei o quê, mas usar como? Para vender. Né? Elas não sabiam. Não sabiam. Tem uma parcela. Mas eu acho que isso está se tornando mais Importante. exceção do que regra, viu? Olha, eu trabalhei. Tendência, talvez, mas eu digo assim, não seria um papel de instituições como o Seria. Sebrae Não, mas educar as pessoas, claro que né? seria. Eu trabalhei, Para uso eu não estava tecnológico. no Sebrae ainda, eu trabalhei numa instituição, trabalhei assim, fui voluntário em uma instituição meia polêmica, que chamava CDI, você se lembra disso? Conheceu? Era Baggio, Roberto Baggio, se não me engano. Posso estar errando o primeiro nome, mas era Baggio, o segundo nome. Chamava CDI, era Comitê de Democratização da Informática. Ah, eu ouvi falar nisso. Pronto. Esse cara pegava computadores Isso. e botava. Né? Eu participei de uma escola ali na. Como é que chama ali no caminho do aeroporto, lá direito? Yolanda Pires, que chama Yolanda Yolanda Pires hoje. Pires. Sabe onde é? Ali. Ali se formou um grupo,
se colocou computadores e se ensinou, se dava aula. Tinha um programa do governo federal chamado One per Child, um por criança, Um por que a criança. ideia era que pudesse chegar. Mas isso, com o tempo, perdeu um pouco. Perdeu. O notebook Entendeu? laranja. Perdeu. Não é isso? Isso. Nesse caso nosso, não, do CDI, não. CDI era doado, realmente. Doado. Não tinha. Não, o notebook Não, laranja, laranja porque ele era um, Laranja. a cor, né? Era um laranja para Entendi. poder não vender, né? Entendi. A cor que era A cor era laranja. Entendi. É. Mas perdeu o sentido, né? Mas é claro que é um caminho. É claro que é um caminho. E o Sebrae, eu acho que caminha esse caminho, né? Você tem agora, o que eu acho que o Sebrae tem que fazer com o máximo de força é exatamente tirar a tecnologia de dentro do Sebrae e botar na rua para o cara lá, né? Porque quando eu levo a tecnologia comigo para eu usar, por maior que seja o benefício que eu vá fazer para o micro e pequeno empresário, mas na hora que eu saio, ele vai usar ou não, entendeu? E se ele aprende aquilo, se ele vê a diferença que aquilo faz para ele, seja qual for o negócio dele, não é? Que ele vai ter uma máquina, se tiver um celular, ele no mínimo ele tem um RP, ele tem uma máquina de cartão, de passar cartão, no mínimo. É pouca coisa isso? Não é. Não. E são coisas assim extremamente complementares. Eu fiquei assim muito feliz de ver há um tempo atrás o governo comprar 10.000 vagas de autoescola para ensinar jovens de 18 anos de idade, né, como uma alternativa Sim. de geração de renda e de emprego, né, ele poder ter acesso a uma motocicleta que em nada agregaria se ele não tivesse um aplicativo para poder fazer a sua entrega. Então, são coisas consorciadas, né? Então, se diz muito, né? A tecnologia desemprega, não, ela surge uma nova ordem de trabalho, né? Dando alternativa a quem não tinha alternativa. Tem setor que sofre. As pessoas né? estiverem preparadas para tal. Porque se não tiver, mas, essa nova ordem muitas demorará vezes, de incorporar. mas muitas vezes, aí eu me permita discordar, Não, divergir mesmo. muitas vezes o indivíduo tem pequena formação educacional, né, mas ele tem acesso, por exemplo, a um aplicativo como o iFood, né, em que ele chega lá e ele abaixa de baixíssima barreira à entrada, né, e ele começa a ganhar o dinheirinho dele, né, fazendo entrega e etc. Eu acho que essas ondas não vai ter solução. Os bancários, tinham 25 mil bancários aqui em Salvador, mais ou menos uma coisa desse tipo. Também não sei se era Salvador ou Bahia, que depois dos computadores virou 5 mil, né? Uhum. O Polo foi a mesma coisa. Isso é irreversível. Agora, mas gera assim novas expectativas, novos empregos. Uhum. Não vai ser o de fabricar micro, nem fabricar outra. Não, a questão, não sei se é divergência, mas para a gente já até caminhando para o final do nosso bate-papo, mas assim, a questão que eu digo é, nós precisamos educar essas novas gerações, e inclusive aquelas que estão ativas, né, economicamente ativas, né, de adultos também, né, para o salto, né, tecnológico que está sendo promovido e para que elas possam alcançar esses resultados. Não é inibir o salto tecnológico, mas como é que nós preparamos, né? Eu vou dar só um exemplo. Eu participei de um projeto do Sebrae, chamado Agente Local de Inovação. Fui consultor por um ano no Ali, em 15 escolas de Salvador. Eu acompanhei 15 escolas de Salvador. E lá na metodologia de educação empreendedora, tinha uma ferramenta que estava na metodologia do Sebrae. Quer dizer, o Sebrae, digamos, comprou aí, sistematizou, muita coisa que era terceirizada, que o Sebrae contrata, né? Que era uma ferramenta chamada Aprendizap. Você entra lá no Google, entra no Aprendizap para professor, para aluno, e você escolhe qualquer uma dos níveis, disciplina, nível, modalidade, oferta. Você aprende o currículo,
hoje disponibilizado pelo MEC, na BNCC, todo o currículo, você aprende a fazer aquilo, tudo ele através do WhatsApp. Eu fui a algumas dessas escolas. Os professores desconheciam a existência dessa ferramenta. Mas também 90% dos professores desconhecem a existência. E, ao conhecerem, se encantam, mas querem aprender a utilizar. Pô, mas é tão simples, amistoso, né? A altura. Mas não é assim. Por quê? Porque é uma cultura, entendeu? Uma cultura de não uso dessas tecnologias. Então tem que existir um esforço do mas, Estado. Mário, Né? não é polemizando também, não. Mas você Pra hoje, qualificar a você tem o borboleta. YouTube, por exemplo, você tem qualquer coisa. Se você quiser aprender como trocar uma peça de uma máquina de lavar no YouTube, Tem. Se você quiser, o que você. O cara não. Ninguém nem lê mais instrução, Não né? lê mais instrução nem manual. Uhum. Não é? É verdade. Se você quer tomar um curso, essa academia, o Udemy mesmo, apesar de. É um nível. Não, pô, é um nível bom para quem não sabe nada. É R$ 20 um curso, é R$ 15 um curso. Uhum. Pô, paciência. O pessoal também tem que se movimentar. É um Tem que assunto se pra gente juntar. conversar. É um assunto para a gente conversar. Então, vamos tentar, então, um bate-papo também muito rico e muito produzindo muitas variáveis, né? Começando com Nicoleles, pô, e terminando com Manuel Castells. Não podia ser coisa melhor, né? E você demonstra essa passando por Elon Musk, né? Elon Musk, né? É bom que passe apenas. Mas enfim, agradecer, Barroso, bastante aí esse bate-papo muito também assim, coloquial, fluido. Peço desculpa se não. Não, eu acho que as coisas aqui ditas facilmente foram acompanhadas por quem está né, nos assistindo. É o portal E aí, vai lá, você aproveita, se inscreve, compartilha, deixa seu like, seu comentário. Não é? O portal E aí fica no YouTube, nós estamos aqui no YouTube nesse momento, esse é o episódio 23, não é? Episódio 23, não é? E o nosso podcast é o Aula Aberta, que é o podcast da Universidade Aberta da Associação Comercial da Bahia. Agradecer a sua presença, a sua participação, as suas contribuições, esperar que o SEBRAE e aquele departamento ou diretoria que você hoje lidera. Meu amigo Vitor Lopes. Que hoje você está aqui representando, possa cada vez mais se aproximar da associação e da nossa Universidade Aberta. Agradecer também a Adriano pela inteligente escolha do convidado, né, por ter selecionado um convidado tão inteligente, e pedir para que Adriano faça as vezes da casa, encerrando junto com as considerações finais de Barroso. Barroso, eu estou absolutamente encantado. Foi um podcast muito rico em termos de informação. Eu estou tendo essa oportunidade, nós estamos tendo essa oportunidade de estarmos vivenciando, né? Não somos nativos, né? Como os nossos filhos, né? Mas vimos essas transformações acontecerem. Então, lembrar no meu início de minha carreira profissional, né? Vendo algo assim tão distante hoje, né? Ao alcance da mão de mais do que a população brasileira, o número de aparelhos como se demonstra de forma clara e inequívoca que há um processo de democratização como adjetivo de algo que a gente via tão distante, né, no dia a dia das pessoas. O SEBRAE, essa participação importantíssima no processo de geração de emprego, de renda, de oportunidade para pessoas que muitas vezes, né, como chegava na minha época, nas segundas-feiras, e perguntava o que é que se tem aí para poder começar a crescer, a me desenvolver, depois de assistir muitas vezes o Pequenas Empresas, Grandes Negócios, aquele programa da Globo durante tantos anos financiado pelo SEBRAE.
e trazer, né, essa linguagem tão cheia de conhecimento, de cultura, né, de alguém que mais do que eu, um mero espectador, mas trabalhando de forma ativa. Aliás, tivemos aqui a alegria de ter também o professor Reinaldo Borba, dono Uhum. da faculdade Olga Metzger, que foi um homem Sim, que desenvolveu o EAD no Brasil, sim. né? Então, um dia, se for possível, fazer o encontro de vocês dois vai ser de uma Claro, riqueza imensa. claro. Então, a E não foi gente... conversa de bit-byte aqui hoje, não. Não Não foi. Conversa de foi, não. filosofia Não da foi, ciência, exatamente, conversa, Exatamente. de perspectivas pensamento futuras. lateral. Exatamente. Então, uma alegria muito grande de lhe ter aqui hoje. Como eu disse a Ney, né, nós nos encontramos uma única vez, Foi mas sabe verdade. quando a gente chega e diz, quando terminamos o nosso encontro, eu diz, faria muito gosto que você estivesse aqui nesse bate-papo e hoje se tornando real no nosso 23º episódio, né, Geisa? Então, uma alegria grande e vamos estar mais juntos, né? Com Ver certeza, com oportunidades certeza. e colocar a UniACB à disposição Uhum. da sua área e do Sebrae para que a gente possa desenvolver projetos aí futuros de forma É, consorciada. eu só tenho a agradecer a vocês, viu? Agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu tenho um grave defeito, mesmo para quem ensinou a vida toda, eu sou muito conciso. Não é? O pessoal reclama. Você podia. Você falou aquilo em 5 minutos, é porque não precisava demais, né? Mas eu reconheço que para uma aula aberta, que eu acho um excelente nome para esse tipo de conversa e debate que a gente tem aqui, é, eu me Criação de esforcei. Ney, o nome Criação foi de muito Ney. bom, parabéns. Eu me esforcei muito para ser pouco conciso, viu? Espero ter atendido E muito. a expectativa de vocês. Obrigado, eu estou às ordens. Quando precisar, para qualquer coisa, eu estou lá para o Sebrae à espera de vocês. Muito Certo? bem. Gente, esse foi mais um episódio, o 23º desse delicioso podcast de hoje. Falamos de tecnologia da informação, da comunicação, filosofia das ciências, enfim, só coisa boa, porque o conhecimento liberta. O próximo episódio, episódio 24, vem mais gente convidada, mais conhecimento para formar aquilo que Paulo Cavalcanti chama de uma via cidadã participativa e transformadora com consciência cidadã. A gente se encontra. Valeu.